1h58 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a entrevista com a deputada estadual Michele Mello. Deputada, você calcula, desconfia, que as reações do Gabinete Civil em relação às denúncias, elas têm sido muito, digamos, lentas, em função de ter sido você a denunciante? A gente sabe que tem uma parte do, digamos assim, da cúpula do governo que não vai muito, não se dá muito, não se cheira muito com a deputada Michele, né? Devido às nossas colocações, inclusive na liderança. Então, eu acredito que sim, algumas pessoas eles devam vender que tudo isso não passa de uma ação política, mas não é verdade, tá? Nós temos vítimas e eu acho que quando a gente tem vítimas, pessoas como uma delas que está extremamente ansiosa, com síndrome do pânico, a gente tem que ver o que há por trás dessas coisas. No mínimo, a gente tem que ligar o alerta e tentar entender o que está acontecendo. Então, eu espero que essas pessoas do governo que estão aí politizando o assunto, eles entendam que não é a Michele deputada, mas a Michele mulher, a Michele médica, a Michele que luta para que as pessoas não sofram. E hoje a gente tem pessoas sofrendo dentro da corporação da Polícia Civil. Onde deveria proteger a nossa população, tem mulheres sofrendo lá dentro por conta do que está acontecendo. Bom, então, nesse caso, para a gente adiantar aqui, até porque o Breno Lopes aqui já está adiantando a nossa pauta. Obrigado, Breno, pela tua participação. Só para fechar, esse caso do assédio sexual, todos os holofotes em cima do Ministério Público, então, não é? Porque agora, já que a LEAC está com essa sintonia, não é? E a base operando ali, então eu acho que o que era para ser feito ali na LEAC, talvez foi feito. Agora, então, cabe ao Ministério Público apresentar esse trabalho aí, né, de investigação. Sim, com certeza. Isso, e diga-se de passagem, o Ministério Público ele sempre atuou com bastante zelo, bastante coerência. Fizeram assim quando nós fizemos também a denúncia na vereança da Secretaria Municipal de Saúde e tiveram todo o tempo necessário para fazer as investigações e chegar na sua conclusão. Então, não acredito que agora será diferente. O Ministério Público ele sempre age muito imparcial, a favor do que é certo, a favor da lei. Então, eu acredito que ele vai fazer, sim, as diligências e já dizer de antemão que a Associação de Delegados também está preocupada com essa situação, também acha que à frente da corporação deve ter uma pessoa sem nenhuma mancha, sem nenhuma investigação, sem nenhuma mácula. O Conselho de Direitos das Mulheres, né, o CEDIM, também se manifestou a esse respeito. Então, nós temos movimentos que estão vendo esse alerta. Eu espero que o governo veja esse alerta e que o governador ele tome as decisões mais sábias, que com certeza ele tem condições de tomá-las. Você acha que, só reforçando, você acha que o governador não está inteirado do problema? Ele sabe só uma parte, só um bocado? Eu diria que ele ainda não passaram um cenário tão profundo quanto é para ele. Tá certo. Vamos aqui com o Breno Lopes, do bairro Estação. Boa tarde, eu sou o cidadão e nessa semana fui levar o meu veículo até o Manuel Julião para ser periciado pela perícia e fiquei estarrecido com a situação daquele prédio e das condições que os funcionários que lá trabalham estão submetidos. O cheiro de mofo é horrível, quase fiquei doente. Como pode um prédio público naquelas condições, deputada Michele? O Breno Lopes. Então, as denúncias que nós recebemos da corporação são várias, inclusive que estava faltando papel higiênico, estava faltando água e nós fomos visitar as instalações. De fato, na Delegacia da Mulher, que acabou de inaugurar, não tinha água no bebedouro, não tinha papel higiênico. Fomos até o Manuel Julião, onde há a perícia, e é um cenário de horror, de horror. Mofo, não tem chuveiro, é um cenário de guerra, com os carros da perícia criminal totalmente abandonados, com um ambiente extremamente insalubre para quem trabalha ali. Muita gente adoecendo porque o local é com mofo, o ar-condicionado não funciona, as paredes estão quebradas. E, inclusive, esses próprios agentes que trabalham ali, nem todos recebem a insalubridade necessária para estar ali. Então, assim, o cenário ele é nefasto.
nós temos pessoas que não recebem insalubridade, nós temos umas instalações que são horrorosas. Ali no Manel Julião, aquilo tá, a gente até colocou nas nossas redes um cenário de terror mesmo. Dá para gravar um filme de terror lá dentro. E a gente tem a questão do básico sendo privado. A gente tem denúncias de racionamento de combustível, a gente tem denúncias de falta de saco para cadáver, a gente tem essas denúncias do papel higiênico, da água, que graças a Deus, quando a gente denunciou na tribuna, milagrosamente apareceu. Então os servidores me mandaram mensagens agradecendo, olha, obrigada pela sua visita, que pelo menos um rolinho de papel higiênico apareceu aqui. O que a direção falou em resposta ao que você disse foi que talvez o coordenador daquela delegacia, o delegado geral ali, o delegado da delegacia não tenha feito os pedidos lá Não, e tá. Onde se faz esse suporte, se dá esse suporte? Quando nós fazemos as visitas, eu, Michele, como deputada, solicito todos os informes, todos os ofícios, e a gente, em loco, tenta verificar o que está acontecendo. Então, tem locais que há mais de 3 semanas haviam ofícios solicitando, há mais de 3 semanas são os policiais, os agentes que estão fazendo a cota para comprar. Então, assim, ele falou com tal de criar uma narrativa construtiva, mas a gente foi lá, a gente viu, a gente comprovou, não é verdade. Você os conversou diretores com o sindicato? E os coordenadores, muito pelo contrário, eles fizeram ofícios e eles se empenham muito, os diretores das repartições, para que as coisas aconteçam, mas infelizmente a caneta não está na mão deles. E o sindicato dos agentes, você chegou a conversar? Porque isso aí, em tese, seria uma agenda para o próprio sindicato tomar de conta. Conversamos, né? O sindicato está ciente, então não tem como a gente em loco observar e ver que de fato falta, o sindicato está ciente que falta, a Associação dos Delegados da Polícia Civil sabe que falta, todo mundo sabe que falta, mas quem está com a verdade é o delegado geral. Eu acho que a população não é tão bobinha assim para entender o que está acontecendo. Sou Caio do Santa Inês. Boa tarde, Caio. Pergunta para a deputada Michele se ela está realmente preocupada com as vítimas do suposto assédio sexual, em tese praticado pelo delegado Henrique, ou se está mais preocupada em afastar o delegado do processo em que foi avocado para a direção da Polícia Civil, em que seu pai é apontado como mandante do assassino do ex-prefeito de Palácio de Castro, Gedeon Barros. Eu acho que ele se confundiu total. Eu não tenho família apontado como assassinato de ninguém. Graças a Deus isso não acontece. Então, se você deve estar diante de uma fake news ou alguma coisa assim, porque isso não existe. E eu não estou preocupada em afastar o delegado Henrique, seria o Henrique, seria qualquer outro que estivesse lá. Eu estou preocupada com o que está acontecendo, a licitude do que está acontecendo. Olha, isso é importante. Não sei nem qual é o delegado que vai entrar, não sou da base do governo, não vou indicar o delegado que supostamente entraria no local dele, então assim, eu não tenho como me beneficiar disso sobre hipótese alguma. Isso é um aspecto importante a ser destacado, que é o seguinte, a ideia não é fulanizar o debate, entende? Não está aqui em função de ser o delegado Henrique, o delegado Francisco, o Manuel, a questão não é essa. Por que nos mobiliza aqui a discutir a respeito desse problema? O que nos mobiliza a estar aqui discutindo esse problema é a instituição Polícia Civil. É isso, parceiro. A energia toda aqui é para nós tentarmos melhorar a qualidade da nossa Polícia Civil. E quem sente ali naquela cadeira, faça valer, né? Faça valer. E diga-se de passagem, a justiça é para todo mundo. Se o delegado Henrique for afastado, vier outro, virá indicado do governador. Ou seja, não é a Michele que indica. Eu não tenho como me beneficiar pessoalmente de nada dessa história. Boa tarde, tá, Arruda. Pergunte para a deputada se vai ser candidata a vice-prefeita na chapa de Marcos Alexandre, seu José Elisiário Dantas, do presidente da Custódio Freire. Obrigado, seu Elisiário. Está aqui. Toma essa daí. Toma essa daí. É. Então, nós temos recebido, principalmente da população, ela nos vê sendo fazendo uma parceria muito boa em prol do Acre. Nós temos conversado sobre as possibilidades dentro dessa frente ampla que está se abrindo de ajudar. Como, da forma que será, eu não sei, mas eu acredito que nós precisamos de uma prefeitura progressista que saiba colocar
Rio Branco no caminho adequado para fazer a diferença na vida das pessoas. Os últimos 4 anos foram um retrocesso total. Eu estava na vereança, eu sei que foi um retrocesso e com certeza a gente vai estar do lado de alguém que possa trazer benefícios para a nossa Rio Branco. Boa tarde, meu nome é Paulo, sou do bairro Bosque. Pergunta para a Michele o que ela acha sobre rachadinha, funcionário ou assessores fantasmas, uso abusivo de veículo público e sobre políticos que têm manchas. O pau que dá em Chico também dá em Francisco. Ah, com certeza. Concordo plenamente. Tanto que eu mesma já fui investigada pelo Ministério Público e estão arquivados porque não havia razão ou motivo de condenação. Então eu acho que todos nós estamos sujeitos à justiça, a investigações e acho mesmo que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco e fiz essa pergunta aos meus deputados lá na Assembleia. Se fossem vocês acusados de assédio sexual, o que estaria acontecendo com vocês? Se fosse uma pessoa, um servidor público qualquer, o que estaria acontecendo com ele? A justiça ela tem que ser para todos. Boa tarde, Itaã. Aqui é o João, do bairro Floresta. Obrigado, João. Por que o governo, olha só o que ele pergunta, por que o governo não afasta o diretor até as conclusões das investigações? Assim as vítimas não sofreriam pressões. Imagina denunciar um diretor de polícia e ficar vendo esse diretor diariamente. Essa é a recomendação que a gente fez na Assembleia. A gente fez essa recomendação dentro da Assembleia Legislativa, justamente para que as pessoas elas se sintam livres e protegidas para falar a verdade. A gente não quer que ninguém fale mentira, a gente quer que a verdade venha à tona. Até porque nós estamos falando da Polícia Civil do Acre, uma instituição que faz parte da segurança, parte do cuidado e da proteção das pessoas. Teve uma outra denúncia que você trouxe a respeito de pagamentos indevidos, é isso? A pessoa era cargo comissionado, mas também pegava dinheiro também de uma terceirizada, é isso? Isso, a gente trouxe várias, tudo que, assim, eles estavam atrás de voz e nós decidimos dar voz a eles, né? Então, nos chegou inclusive várias outras que a gente não levou até a Assembleia, porque o tempo é curto lá na Assembleia, mas nos chegou de pessoas, amigos, conhecidos do próprio delegado, que estavam com 2 cargos, 2 vínculos, um cargo comissionado e um cargo terceirizado, recebendo. Então, assim, essas coisas aconteceram. Eu não acompanhei a investigação disso, se já finalizou, se não finalizou, se abriram a investigação, mas a gente está mostrando que tem alguma coisa que está acontecendo ali dentro e que a Polícia Civil precisa ser ouvida. As pessoas que estão ali dentro precisam ser ouvidas. Porque para os amigos, o lado bom da justiça, as benesses, e para os inimigos, a perseguição e a opressão. Eu vi sobre esse assunto, eu ouvi uma pergunta que eu não soube responder do ponto de vista técnico. O camarada falou assim, mas Itaã, a pessoa é nomeada cargo comissionado numa determinada secretaria. Tudo bem. Aí, o fulano de tal tem uma empresa terceirizada. Ele não emprega quem ele quiser? Não pode ter acontecido isso? Eu fiquei sem saber o que responder do ponto de vista técnico. Você entendeu a dúvida dele? Entendi. Não tem lógica? Entendi. Eu... Bom, do ponto de vista que nós sabemos, do ponto de vista que nós conhecemos, não tem como você desempenhar 2 trabalhos no mesmo horário. E 2 trabalhos diferentes, você concorda comigo? Ah, ok. Né? Eu não tenho como estar em 2 locais ao mesmo tempo fazendo trabalhos diferentes. Então, daí a gente tira da impossibilidade. Em relação mas não em relação à questão da relação trabalhista, não é? A relação trabalhista ela se constrói de outra forma aí, né? Num vínculo em outro. Então é irregular de qualquer forma. É irregular de qualquer forma. Em relação a esse problema, teve alguma resposta? Não, pedimos também, fizemos o requerimento, inclusive falar para a nossa população que a gente fez o requerimento chamando o delegado Henrique lá na Assembleia, para que ele possa explicar, para que ele possa falar, para mostrar que aqui não há pessoalidades, não há politicagem. A gente quer que a verdade ela venha à tona e estamos esperando aí que o requerimento seja aprovado pela base do governo para que ele venha junto com a PGE, junto com outras pessoas para conversar conosco a respeito das denúncias. Isso seria uma postura, digamos assim, racional e republicana, né? Se a direção tem tanta certeza e segurança daquilo que inclusive afirmou em entrevista coletiva,
Que mal ir explicar isso ali na Assembleia, né? Esse é o meu raciocínio. Então, se não tem nada, se não há nada, vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar sobre tudo aquilo que a gente tem e vamos falar no local que nos cabe, que é dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Poder Legislativo. Que as pessoas não esqueçam que ali no Parlamento a gente representa um poder. Não é a Michele, é a parlamentar Michele que faz parte do Poder Legislativo. Peça para citar que o assédio em São João del Rei, Minas Gerais, houve um suicídio de uma agente devido ao assédio por um delegado. Então, quem está falando? O Hudson Justiniano está lembrando esse episódio. Essa questão, na verdade, Michele, mexe com o psicológico de uma maneira assim... Mexe com o psicológico. Dramática, né? As mulheres que passam por isso, e aqui falo como a médica Michele, que vê crianças passando por isso, vê adultos passando por isso, elas sempre estão muito fragilizadas, porque a sociedade costuma fazer esse julgamento. Será que aconteceu? Será que ela está falando a verdade? E a mulher, ela sempre é colocada como ponto frágil dessa relação. Aliás, essa pergunta foi feita pelo seu colega de parlamento, líder do governo, não foi? Foi. A ideia, mais ou menos, dele foi essa, não foi? Mas não, as leis contra o assédio, a evolução que a gente tem dos direitos em relação a isso, da defesa para que isso não aconteça, vai numa linha totalmente contrária. Inclusive, quando você vai numa delegacia, quando você procura alguém para denunciar, procurem, denunciem. Você não é o culpado e você não tem que provar que aconteceu. Dali vai sair uma investigação que vai apurar todos os fatos. Mas as pessoas querem fazer o contrário, querem que aquele que sofreu prove que ele sofreu. Como você vai provar que você sofreu, por exemplo, um atentado de assassinato? Você consegue provar? Não. Como que você vai provar, por exemplo, que alguém lhe agrediu, se o agressor foi embora e ninguém filmou? Então, a vítima ela tem que ser respeitada, tem que ser protegida e não há cabimento você colocar a vítima como mentirosa ou como culpada. Isso inexiste em qualquer lugar com o mínimo de civismo, com o mínimo de humanidade, com o mínimo de empatia e com o mínimo de leis, que está garantido na nossa lei brasileira. O clima na Polícia Civil, pelo que você, depois dessa sua, quando você colocou esse ponto na sua agenda do seu mandato, o que você tem sentido dos agentes, dos delegados? Qual é o clima que está? Olha, eu tenho tentado, como eu disse, dar voz ao que me chega. E cada vez que a gente sobe na tribuna para falar, cada vez chegam mais coisas. Mais coisas, abarrotado de coisas. Eu estou sendo parado na rua por pessoas que são da Polícia Civil. Olha, você não sabe o que acontece, é isso mesmo, deixa eu te contar o meu caso. Então, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo dar voz a quem estava oprimido. A saber há quanto tempo isso vem acontecendo, há quanto tempo eles estão nessa situação. Mas a gente tem se mantido longe, por exemplo, da instituição, no sentido das representações, para que não achem que nós estamos fazendo um aparato político. Porque não é isso. Eu nunca defendi a segurança pública durante todos os meus anos na política. Nunca foi bandeira que eu levantei de fato para dizer é por voto, é por isso, é por aquilo. Não é. É por questão de justiça mesmo. E eles estão se sentindo agradecidos pelo fato da gente estar falando. Michele, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Queria agradecer mais uma vez a tua vinda aqui. Obrigada. É muito bom falar com o povo, para que ele entenda, para que ele saiba que há como fazer uma política séria, sincera, honesta e principalmente dar a voz para quem mais precisa. A gente está tentando, vai continuar lutando enquanto Deus permitir. Quem for oprimido tem voz com o nosso mandato. Perfeito. Vamos para o intervalo, já voltamos.